Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Dr. Carlos Romero Rossi e vamos avançando no nosso curso de psicanálise. Nosso curso é um curso livre em psicanálise e também pós-graduação em psicanálise, dependendo do que você escolheu. A pós-graduação vai ter algumas aulas a mais, docência superior e outras aulas a mais, porém a grade curricular é praticamente a mesma, né? E o conteúdo é o mesmo para você que está fazendo esta formação. Então nós vamos lá para a associação livre da psicanálise. O que é a associação livre? A associação livre é um dos métodos centrais da psicanálise desenvolvido por Freud, para acessar conteúdos inconscientes sem interferência e censura da mente consciente. Ou seja, o que é isso? O que Freud quis dizer? Ou seja, que técnica é essa usada, chamada associação livre? É a técnica onde o paciente é incentivado a dizer tudo que vier à mente. Então, ou seja, quando você usa no seu consultório, chegou lá seu paciente, o seu analisando, chega lá e fala, doutor, eu não sei o que dizer. Tá, não sabe o que dizer. Tudo bem. Então, vamos falar sobre qualquer coisa que você queira falar. Deixa a pessoa à vontade, deixa a pessoa livre para falar. Por quê? Normalmente, as pessoas que sofreram traumas e pessoas que retroalimentam isso, principalmente dentro do contexto familiar, essas pessoas ficam repetindo as suas dores, as suas mágoas, as suas reclamações, as suas lamúrias, e vai chegando um ponto que quem é da família começa a dizer, não, você já me contou isso, você já me contou isso. Às vezes um amigo ou amiga. Então essa pessoa vai se sentindo o quê? Reprimida. A partir do momento que essa pessoa se sente reprimida, ela vai se angustiando e vai se trancando por dentro. Ela não quer mais falar sobre isso. Então ela vai guardando esses conteúdos dentro dela. E a associação livre foi um método que Freud encontrou de deixar a pessoa livre para falar o que ela quiser. E ela vai falando, ela vai falando, ela vai falando. E dentro do que ela está falando, nós vamos encontrando os atos falhos. O que é ato falho? Nós vamos ter uma aula sobre atos falhos. Mas o que são os atos falhos? É justamente aonde está, aonde ela não quer expor, e de tanto não querer expor, ela acaba escorregando ali no que ela está falando e ela vai se contradizendo. Então você vai perceber, meu pai é isso, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, meu pai não presta, meu pai é isso, meu pai é aquilo, tal. E daqui a pouco ela começa a dizer que, ou tem outros que vão dizer, não, meu pai é tudo, meu pai é a melhor pessoa do mundo, eu nunca vi ninguém igual ao meu pai. Então, normalmente, isso aqui estou dizendo já com a experiência clínica, de décadas, a gente já tem essa experiência, mas você que está fazendo o curso aqui, você que está começando a entender esses processos, você vai perceber, para mim já fica claro imediatamente, quando ela começa a falar, isso já fica claro, mas o que você vai percebendo ali nessa pessoa que está falando, o que a gente precisa observar é o que ela está resistindo, é o que ela não está querendo dizer, sabe? É revelar conteúdos que estão no inconsciente justamente quando existe uma falha. Tá, meu pai é muito bom, muito isso, muito aquilo, tal, porém, alguma coisa está acontecendo. Por que está falando do pai? Minha mãe não presta, minha mãe me enganou, minha mãe fez isso, minha mãe fez aquilo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas de repente aquela pessoa é apaixonada pela mãe. E por que está falando mal da mãe? Porque está querendo esconder um conteúdo, está querendo esconder algo, tá? E está tentando se escorregar de todas as maneiras para não ser pego. Mas é aqui que é pego. Porque, na verdade, o que o analista precisa fazer, dentro das técnicas da psicanálise, é descobrir o que a pessoa não falou. É o que ela não falou que vai falar com a gente. Ou aquilo que ela, ou o escorregão que ela deu. É que vai começar a falar com a gente. Porque não sei o que, papapi, papapá. Um caso de Freud da Ana, a Ana não foi molestada pelo pai, ela não foi abusada pelo pai. E o que ela contou no consultório é que ela foi abusada pelo pai. E por que ela contou que foi abusada pelo pai? Porque o nível de apego pelo pai, o nível de obsessão pelo pai era tão grande que ela preferia esconder isso de uma maneira dizendo que o pai fez alguma coisa com ela, para não expor aquilo que realmente estava acontecendo com ela, que era uma paixão impossível, ou uma paixão proibida. Então, quando ela quer esconder isso, aí vai se manifestando esses lábios, essas contradições, essas metáforas, essas repetições. Aí vai permitindo que os desejos reprimidos e conflitos internos vão vindo à tona através desses atos falhos. Então, que isso é o ato falho? Trocar o nome de uma pessoa por outra, trocar uma situação por outra. Aí, quando ela vê que está aprofundando demais, ela muda de assunto. Aqui está o ponto
onde nós precisamos analisar e perceber que essa pessoa está fugindo daquela situação. Então nós, primeiro, vamos revelar conteúdos inconscientes, vamos identificar resistências, vamos entender os padrões de pensamento dela, são símbolos recorrentes dos relatos da paciente. Ela vai ter um padrão. Cada paciente, cada pessoa tem um padrão. Pode prestar atenção, cada pessoa tem um padrão de se expor. Isso é claro que existem padrões e que várias pessoas vão estar enquadradas num tipo de padrão e você vai identificando esses padrões. Então vai ter vários pacientes com vários padrões. Nossa, o paciente aqui tem o mesmo padrão que o outro paciente que eu atendi tal dia. E você vai começando a juntar as peças do quebra-cabeça ali quando você vai. Então é importante a escuta ativa. O que é a escuta ativa? É você ouvir sem interromper. É você ouvir. Ela precisa prestar atenção que você. Ela precisa entender que você está prestando atenção naquilo. Então você precisa ouvir com atenção, com respeito, sem fazer cara feia, sem fazer careta. Ah, eu matei. Não. Ah, matei. Ok. O que mais aconteceu? Vamos lá. E aí você vai escutando, você vai escutando, você vai escutando. Se depois você precisar de uma supervisão, depois você precisar de alguém para poder ressignificar o trauma que você teve com essa, né? Com esse setting aí, com essa consulta com essa pessoa, com essa análise, e aí você vai procurar um profissional experiente que vai te ajudar a livrar, porque existe sim. Existem momentos que a gente está no set com o paciente que vai nos traumatizar. Por quê? Porque ou vai identificar com algo nosso, ou vai estar muito fora daquilo que é o padrão que nós estabelecemos para nós. Então, quando está muito fora, a gente começa a querer dar umas. Então, não pode existir esse tipo de interferência. É só observar. É só observar, analisar, se precisar pontuar algumas palavras-chave, que não adianta, você não vai dar conta de escrever tudo, e até falta de educação você ficar escrevendo na frente do paciente. Houve um tempo que eu escrevia muito. Ultimamente, eu só indico algumas palavras. Um dia o paciente falou, mas eu não entendo nada que você está escrevendo. Eu falei, não, é para não entender mesmo. Eu escrevo alguns códigos ali, mas que me identificam, que me trazem depois os gatilhos sobre o que a pessoa falou comigo. Então, esse é claro, que é a experiência de consultório, sua experiência clínica, sendo um bom ouvinte, é que você vai conseguir ter essas experiências vão levando você a criar os seus próprios métodos dentro da associação livre na psicanálise. Mas é isso que é a associação livre, tá? Então, como funciona na prática? O analista pede ao paciente que relaxe e fale tudo que vier na mente, sem censura. E deixa claro, olha, independente do que você disser aqui, né, existe um juramento da nossa profissão, existe um juramento em que o que aqui fala que fica. Então pode ficar tranquilo e tal. Porque às vezes a gente atende, por exemplo, na psicanálise não existe essa questão de não poder atender pai, filho, mãe, marido, não. Você pode atender todo mundo que você quiser. Não tem essa exigência que a psicologia tem. Você atende, a não ser que você atende um drama familiar, ou que você, dentro da psicologia também existe, né? A terapia em grupo, a terapia familiar, então você vai atender todos da família. Porém, na psicanálise não tem isso. Então você pode atender o marido, a esposa, pode atender o pai, o filho, a filha, a mãe, enfim, você vai poder atender quem você quiser atender daquela família, você vai atender, ok? Então, vamos lá. É importante você associar palavras ou frases, ou seja, o terapeuta pode sugerir uma palavra e o paciente vai dizendo amém. Explorar esses lapsos de memória que nós falamos, os atos falhos, relacionar pensamentos com sonhos, porque de repente fala, mas essa semana eu sonhei com alguma coisa, você pode até perguntar, você tem tido sonhos, você tem sonhado com alguma coisa, enfim, porque o sonho também é um método, Freud falava, né, que o sonho é a porta de entrada, ou seja, o sonho é a porta aberta para o inconsciente. Então, o sonho sempre, Freud até por um tempo depois abandonou a associação livre e ficou fascinado, tanto é que ele escreveu um livro, A Interpretação de Sonhos, justamente através da questão dos sonhos, e ele poder trazer uma clareza maior dos conteúdos. Você já viu isso, né? Lá na Interpretação de Sonhos, conteúdos manifestos e conteúdos latentes. Relacionar pensamentos com sonhos, que é o que nós falamos aqui. Então, tudo isso você vai observar tudo isso e você vai observar também os silêncios e resistências. Se o paciente hesita, se cala, se chora, se ele muda a feição, se ele muda o olhar, se ele está fugindo o olhar, que de repente ele está mentindo. Então ele vai desviar o olhar quando ele estiver mentindo, quando ele estiver inventando alguma coisa para tentar sublimar aquilo ali, né? Então é isso que vai trazer para você os conteúdos que você precisa, ou seja, o material que você precisa para trabalhar com aquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo de associação livre na clínica psicanalítica.
paciente chega, ontem eu sonhei com a casa grande, me lembrei da casa dos meus avós, lembrei do cheiro de café, minha avó sempre brigava com meu avô, engraçado, isso me lembra como a minha mãe e meu pai brigavam muito. Qual que é a interpretação no caso deles seria disso? Né? Através da associação livre, o paciente pode perceber que sua ansiedade dos relacionamentos pode estar relacionada com as experiências familiares tóxicas, relacionamentos abusivos, relacionamentos, né, truncados, né? Aqui, ou seja, ela conviveu em ambientes hostis entre os avós, depois conviveu com ambiente hostil entre os pais, e de repente ela se casou e ela repete esse mesmo padrão dos avós, dos pais, no relacionamento atual. Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Porque pode ser que muitas outras coisas estão envolvendo essa pessoa. Então, qual que é a diferença entre a associação livre e a interpretação direta? A associação livre não impõe significados prontos, mas permite que o paciente chegue às suas próprias conclusões. O analista age como um facilitador, guiando o processo e apontando padrões. Então, você vai percebendo padrões e você vai apontando, vai percebendo e vai apontando. Né? Lacan, o que Lacan falou da associação livre? Lacan reformulou a técnica com base na ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ele enfatizou que as palavras têm múltiplos significados e que a associação livre pode revelar desejos ocultos por meio dos jogos de linguagem. Então a pessoa usou uma metáfora, ela usou uma linguagem fora do padrão, em algum momento ela usou uma crítica, ela usou uma metáfora, ela usou um exemplo fora do contexto, totalmente fora do contexto. Então, se o paciente começou a ter esse tipo de comportamento, é hora de você prestar atenção. Tá? Então, a associação livre continua sendo um dos principais métodos de investigação do inconsciente na psicanálise, utilizada tanto na clínica clássica quanto também em abordagens mais contemporâneas. Nunca deixou de existir. A escutativa, tá, é uma das principais ferramentas que nós temos, é o princípio ativo, o ouvir, né? A arte do ouvir. Então isso é muito importante que você ouça bastante o seu paciente. Claro que em um momento ou outro você vai dar uma pontuada, fazer algumas perguntas, até mesmo para confrontar, porque de repente a pessoa fala uma coisa, depois fala outra. Peraí, só para me entender. Você falou isso é assim ou isso é assado? Entendeu? Porque você vai ver a pessoa, quando a pessoa começa a falar, e tem gente que vai falando coisa que não tem nada a ver com coisa, depois ela entra noutra viagem, entra noutra coisa, vai entrar noutra assunto, porque todas as vezes que ela sai daquele assunto que inicialmente ela tinha entrado, todas as vezes que ela sai do assunto, tá? Ela está fugindo de algo, ou seja, resistindo tocar naquele assunto. Então é importante você perceber, olha, você começou a falar de uma coisa e mudou de assunto aqui. Isso tem a ver com alguma coisa? Você vai perguntando. Claro que você já sabe que tem. Você já percebeu que Lacan fala justamente desse jogo de linguagens, é justamente por causa disso. Ela vai mudar. Quando há uma mudança na linguagem da pessoa, ela não estava falando gíria e de repente falou gíria naquele assunto específico, ela não estava criticando e de repente ela fez uma crítica naquele momento, ela não usava um jargão e agora está usando um jargão especificamente naquele momento. Então é aqui que a associação livre vai trazer para você aquilo que você precisa como conteúdo para trabalhar ou esses traumas, trabalhar trabalhar ali na origem, o que originou aquela dor, o que originou aquela angústia, o que trouxe verdadeiramente aquele problema para que você pudesse estar, ou seja, que é a transferência. Então é na associação livre que a pessoa vai transferir para você, ou seja, a transferência e contra-transferência é exatamente isso. A pessoa transfere para você uma situação e você contra-transfere para a pessoa, ou seja, você traz uma solucionática para a problemática que ela te ofereceu. Então você pega e devolve para ela ali uma solução, através de perguntas. Eu gosto muito de fazer isso através de perguntas. Eu não vou, aqui mesmo fala que a gente não pode impor nada, você tem que fazer isso. Não, isso não é um papel do psicanalista. Tá? Então, se você achava que deveria fazer isso, não faça. O psicanalista não tem essa autonomia, até porque não é o nosso papel querer dizer que a pessoa está certa ou errada. Ela precisa ver. O que nós precisamos é mostrar para ela, esclarecer para ela o que está realmente acontecendo. E não dizer que ela está certa ou errada. Não, você está errada nisso. Não, você está certa nisso. Não é isso aqui. É mostrar para ela. E normalmente a gente faz isso através da investigação, através das perguntas e das nossas posições, ali das nossas pontuações. Ok? Então essa nossa aula foi sobre associação livre na psicanálise, que é um método de Freud
que foi seguido pelos contemporâneos e até os dias de hoje é usada, muito usada, ou seja, é um dos principais pontos que nós temos na psicanálise. E fique conosco. Muito obrigado. Até a próxima aula.